Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, a gente começa essa edição falando de economia. As vendas do comércio varejista saltaram nos primeiros 6 meses deste ano. Segundo o IBGE, o setor registrou resultado acima do patamar pré-pandemia. No fechamento do primeiro semestre deste ano, o varejo teve um crescimento de 1,4% para o período. Dados do IBGE apontam que o comércio varejista ficou 1,6% acima do patamar pré-pandemia. E 6 atividades pesquisadas acompanharam o crescimento do setor. Entre elas, as maiores variações foram registradas no segmento de livros, jornais, revistas e papelaria, tecidos, vestuário e calçados, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Somente 2 atividades tiveram queda: móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Segundo o IBGE, o volume de vendas do comércio varejista no semestre foi positivo, mesmo com uma queda em junho. No mês, 2 atividades tiveram maior influência sobre o índice geral do varejo: tecidos, vestuário e calçados e alimentos e bebidas, mas o desempenho do último mês do semestre não foi suficiente para reverter o ganho do setor no acumulado do ano. E ainda falando de economia, a confiança do empresariado subiu em agosto e atingiu o maior patamar em um ano. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial registrou um avanço de 2 pontos neste mês de agosto, atingindo 59,8 pontos. O resultado representa o maior nível do indicador desde agosto do ano passado, quando o índice chegou a 63,2 pontos. Em julho, o registro foi de 57,8 pontos. A Confederação Nacional da Indústria considera que a alta no indicador é reflexo das expectativas do empresário em relação à economia brasileira. Para a CNI, a recuperação econômica dos últimos meses e a desoneração de itens que afetam a produção, como é o caso dos combustíveis e da energia elétrica, foram importantes para impulsionar os negócios. O índice de condições atuais avançou 3,1 pontos e ficou em 54,2 pontos. E o índice de expectativas também subiu, registrando uma alta de 1,5 ponto e foi para 62,6 pontos. E agora a gente muda de assunto e fala de eleições. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o registro da candidatura à reeleição. O candidato a vice na chapa é o general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Ao pedir o registro de sua candidatura à reeleição para presidente da República, Jair Bolsonaro declarou ter cerca de R$ 2.300.000 em bens. A maior parte é em imóveis, incluindo 3 casas no valor total declarado de R$ 1.100.000 e um apartamento de R$ 240.000. A outra parte em depósitos em contas corrente e poupança. O candidato a vice, Braga Neto, declarou à Justiça Eleitoral ter mais de R$ 1.630.000, a maior parte em imóveis e ações. No registro, Bolsonaro anexou uma proposta de governo com 48 páginas, com os pontos que devem ser reforçados em um eventual segundo mandato. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, mas deixou o partido em 2019 e atualmente está filiado ao PL. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o último passo para a oficialização de uma candidatura. Com a apresentação do registro, a Receita Federal deve fornecer um número de CNPJ-chapa, que pode arrecadar recursos e pagar despesas necessárias à campanha eleitoral. Os candidatos têm até o dia 15 de agosto para formalizar o registro no TSE. A Corte Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para julgar definitivamente os pedidos de registro e eventuais recursos. E uma informação de utilidade pública: a campanha nacional para vacinar crianças e adolescentes contra a poliomielite segue até 9 de setembro. A iniciativa também visa atualizar a vacinação contra a febre amarela, hepatite e pneumonia, entre outras doenças. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40.000 postos de vacinação estarão abertos para aplicar as doses das 18 vacinas previstas pelo calendário nacional para esse público.
A campanha nacional contra a polio busca alcançar crianças menores de 5 anos, que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, que é aplicado aos 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular ou que ainda não tomaram as doses de reforço. Esse reforço, previsto pelo calendário, é aplicado aos 15 meses e aos 4 anos de idade. São essas vacinas que são aplicadas via oral. A meta do Ministério é alcançar 95% desse público. No caso da campanha de multivacinação, o Programa Nacional de Imunizações espera atualizar o esquema para crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas que estarão disponíveis nos postos de vacinação são contra a meningite, pneumonia, rotavírus, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, HPV, difteria, meningite, entre outras. E olha só, a Organização Mundial da Saúde lamentou os relatos de ataques contra macacos no Brasil por causa do medo da varíola dos macacos. O órgão reafirmou que o surto atual acontece pela transmissão entre humanos. Uma dúzia de macacos teriam sido envenenados e alguns feridos em menos de uma semana em uma reserva natural em Rio Preto, no estado de São Paulo. Equipes de resgate e ativistas suspeitam que os animais foram alvos depois que 3 casos de varíola dos macacos foram confirmados na região. Até agora, o Brasil registrou mais de 1.700 casos de varíola dos macacos e uma morte. O termo varíola dos macacos foi adotado após a detecção do vírus em 1958 em primatas de um laboratório na Dinamarca, mas o vírus também foi encontrado em outros animais, especialmente em roedores. A doença foi confirmada pela primeira vez em humanos em 1970 e é menos perigosa e contagiosa que a varíola, erradicada em 1980. O vírus pode ser transmitido do animal ao homem, mas a explosão recente de casos se deve à transmissão entre humanos por contatos próximos. O assunto agora é meio ambiente. Um aquecimento global de mais de 2 graus Celsius pode causar o derretimento do maior manto de gelo do planeta, que está localizado na Antártida. Cientistas alertam que isso seria suficiente para causar uma elevação de dezenas de metros no atual nível do mar. O Acordo Climático de Paris de 2015, adotado durante a COP21, busca limitar o aquecimento global a no máximo 1,5 graus Celsius, em comparação com a era pré-industrial. Apesar disso, a Organização Meteorológica Mundial afirma que o planeta caminha para um aumento entre 2,5 e 3 graus Celsius. Manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius permitiria que o manto de gelo contribuísse com menos de meio metro para o aumento do nível do mar até o ano de 2500, de acordo com o estudo da Universidade de Durham. Os pesquisadores estudaram como o manto de gelo reagiu aos recentes períodos de calor e examinaram de onde essas mudanças ocorrem atualmente. Eles alertam que ainda há uma janela de oportunidade muito pequena para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, limitar o aumento das temperaturas globais e preservar o manto de gelo da Antártida. E olha só que interessante essa notícia. Um ônibus elétrico que dispensa motorista começou a ser testado na Itália. Vamos então conferir essa novidade. Com menos de 5 metros de comprimento e apenas 2 de largura, o ônibus elétrico, desenvolvido por uma startup francesa, pode transportar até 14 passageiros. O veículo, que é totalmente autônomo, corre a uma velocidade máxima de 25 km por hora e conta com uma autonomia de até 9 horas por dia. Graças a um sensor, o ônibus pode detectar e desviar de obstáculos que estejam no seu caminho. Mesmo dispensando a ajuda de um condutor, o ônibus contará com a presença de um motorista a bordo, para dirigir o veículo sempre que necessário, utilizando um controle remoto. O veículo será gratuito e deve ser testado em passageiros até outubro. Após os testes, estará disponível para o transporte de pessoas até o ano de 2023, para um percurso de 2 quilômetros até a área hospitalar da cidade de Turim, na Itália. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!